Evangelho de hoje é de Lucas capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, nesse trecho de Lucas, uma das primeiras informações que chama a atenção é o fato que Jesus tenha subido à oração para rezar. Na verdade, o evangelista mostra que Jesus tem longos tempos de oração. Com isso, fica claro, e é um ensinamento, que só quem tem essa intimidade com Deus é que pode conhecer a sua vontade e se manter firme nela sem se desviar. Então, Jesus, ele sobe ao monte para rezar, para conhecer essa vontade, para se manter firme na missão que ele assume perante o Pai. É também na oração que se dá a escolha dos 12 discípulos. Então, é na oração também que nós vamos encontrar clareza sobre a nossa vocação, sobre qual é o nosso chamado, sobre a nossa vocação de sermos discípulos de Jesus. Essa é a vocação universal de todo católico. Todo cristão é convidado ao seguimento de Jesus, é convidado a seguir Jesus, nas suas diversas expressões, ou seja, cada um de acordo com o seu chamado, cada um como Deus chamou. Então, o seguimento, ou discipulado, hoje, atualmente nós usamos essa expressão discipulado, por causa do grande binômio que aparece em Aparecida, né? Que todo cristão católico é discípulo e missionário. Então, discípulo significa seguir, missionário significa ir em missão, anunciar, pregar o Evangelho. Então, o seguimento, seguir Jesus, é um processo que nós percebemos o chamado, nós damos o sim e nós respondemos, portanto, com a vida a esse chamado. É também, ao mesmo tempo, um caminho, um caminho que a gente vai trilhar durante toda a vida, e nesse caminho nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, fazendo as mesmas escolhas que Ele, repetindo gestos e palavras dele, e assim nós vamos nos identificando com Jesus. E para isso é necessário assumir algumas exigências próprias que Jesus diz no Evangelho que nós deveríamos assumir. Quais exigências? Está aí uma boa maneira de você tentar ler o Evangelho. Pegar o evangelista Lucas, por exemplo, e começar a tentar enxergar nos textos de Lucas quais são as exigências, quais são os desejos de Jesus para quem de fato se propõe a ser discípulo dele. Você vai encontrar lá todas as respostas. O que um discípulo tem que ter? O que um discípulo tem que fazer? Leia assim o Evangelho e você vai perceber qual é, de fato, o desejo de Jesus quando uma pessoa se coloca em seguimento. Vamos à nossa oração. Senhor, nós te pedimos hoje o dom e a graça de viver a oração. Nós queremos nos aprofundar, ter uma experiência de fé, uma experiência de oração cada vez mais profunda. Envia teu Espírito Santo e nos conduza, Senhor, nessa experiência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém.